Olá, senhores, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós falaremos sobre o sistema cardiovascular, tá? Quando a gente fala de sistema cardiovascular, estamos nos referindo ao sistema cardíaco, ao processo de bombeamento de sangue pelo nosso corpo, tá? E qual a importância de bombear o sangue para o nosso corpo? O sangue ele é rico em oxigênio, e esse oxigênio que é necessário pelas células para que se mantenha no processo vital, tá? Dessa forma, o sangue ele vai percorrer por todo o nosso corpo e vai levar oxigênio para todas as células. E da mesma forma ele vai retornar e tirar as impurezas, tá? Que vai ser excretado mais à frente. Então, quando falamos de sistema cardiovascular, o principal órgão desse sistema é o coração, tá? O coração é o órgão que vai justamente bombear esse sangue e que vai levá-lo, tá, para todas as partes do nosso corpo. Então, quando nós falamos do coração, ele tem essa divisão aqui, ó. Vocês puderem observar. Esse é o coração. O coração ele é dividido em 4 câmaras, que nós chamamos, tá? São 4 divisões. Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, tá? O coração ele tem um lado mais elevado para o lado esquerdo, tá? O lado esquerdo dele acaba sendo maior. Então, por isso que a gente ouve falar sempre que o coração ele é maior para o lado esquerdo, justamente porque é nesse lado esquerdo que vai ser necessário mais músculo para que possa impulsionar esse sangue para mandar para todo o corpo, tá? Então, como é que funciona o processo de entrada de sangue nesse coração? Primeiramente, o sangue ele vai entrar pela chamada veia cava superior ou veia cava inferior, tá? Pelas veias cavas. As veias cavas, elas terão entrada pelo lado direito, tá? Pelo átrio direito. Então, essas veias vão permitir a entrada do sangue, tá? Esse sangue que ele está rico em gás carbônico, porque ele está vindo do corpo, para entrar por aqui, por esse átrio, tá? E justamente esse átrio vai mandar o sangue para o ventrículo. Quando nós falamos de ventrículo, são justamente essas partes de baixo, tá? E o átrio é essa parte de cima. Então o átrio recebe o sangue, depois ele vai mandar para o ventrículo. Esse processo ele acontece por meio de contração e relaxamento do músculo cardíaco, tá? O que nós chamamos de sístole e diástole. Então, quando nós vamos falar de sístole e diástole, quando você vai aferir a pressão e observa que a pressão está 12/8, 12 nada mais é do que a sístole, é a contração do coração, tá? E a diástole é o relaxamento. Então, no momento que o átrio vai contrair, o ventrículo vai relaxar, porque ele contrai e empurra o sangue dessa direção para cá, para o ventrículo. Então, o ventrículo vai estar relaxado. Quando o ventrículo novamente contrai, ele vai empurrar esse sangue para ir para a artéria pulmonar. Aí sim, esse sangue vai para o pulmão, tá? Chegou no pulmão, ele vai sofrer o processo de hematose, que é a troca gasosa. Aí lá ele vai levar o gás carbônico e vai trazer consigo o oxigênio. Esse oxigênio vai ser mandado do pulmão de volta pelas veias pulmonares, tá? A veia pulmonar chega por meio do átrio, tá? O átrio, só que aqui é o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo que ele vai descer para o ventrículo. Vale ressaltar que nós temos aqui essas estruturas aqui que vocês podem observar, que são chamadas de válvulas, tá? Nós temos a válvula do lado daqui, que é o lado direito, que é chamada de válvula bicúspide, porque ela tem duas válvulas, tá? E do lado daqui que nós temos a tricúspide aqui, que não podemos observar muito, mas são 3, tá? Por isso que é chamado de tricúspide, que é justamente onde vai impedir que o sangue possa retornar. Porque uma vez que o bombeamento acontece desse lado para cá, o sangue poderia voltar, mas ele não volta justamente porque nós temos o quê? Esse fechamento dessas válvulas, que vocês vão ver mais à frente no coração, que vamos dissecar, tá? Então o sangue vai entrar pelo lado direito, vai ser impulsionado para o ventrículo vai mandar para onde? Para a artéria pulmonar e vai para o pulmão. Quando retorna do pulmão, ele vai retornar por meio das veias pulmonares, que vai direcionar para o átrio esquerdo, depois o ventrículo esquerdo. E aí sim esse sangue vai ser impulsionado com muita força para toda a região do nosso corpo, por meio da artéria chamada aorta, que é a artéria maior do nosso corpo. Então aí sim esse sangue vai para todo o corpo e posteriormente ele vai retornar, tá? Então, quando nós falamos de sistema cardíaco, esse aqui é o principal, ele que mantém o processo vital. E como é que o coração, agora retornando para mim, como é que o coração ele consegue fazer esse processo de contração e relaxamento? Será que ele tem energia própria? O coração tem algo chamado de marca-passo, tá? O marca-passo ele é uma
digamos, um estímulo que vai ter dentro do coração que vai permitir com que ele fique bombeando, tá? Bombeando. Além disso, nós temos o estímulo também do sistema nervoso, como nós vimos na aula passada. O sistema nervoso ele vai permitir com que o coração possa continuar seu bombeamento, tá? Por que às vezes o indivíduo ele vai a óbito e o coração dele ainda continua batendo? Porque o marca-passo do coração ele controla o batimento cardíaco por algumas horas depois que o indivíduo vai a óbito, justamente porque ele tem uma certa dependência para fazer sua contração e relaxamento, tá? Então, o coração ele consegue mandar o sangue para todo o nosso corpo por meio de contração e relaxamento. Então, o coração em si ele é um músculo, tá? Que é chamado de músculo cardíaco. Esse músculo cardíaco, que é um músculo que acaba sendo liso, ele é responsável por fazer esse processo de contração e relaxamento. Então, às vezes, o indivíduo ele acaba tendo, digamos, um infarto no miocárdio. O que é infarto? O infarto é quando uma das veias e artérias que estão passando para frente do coração, que eu vou mostrar mais à frente para vocês ali no coração mesmo, tá? Essa veia e artéria elas acabam sofrendo uma obstrução, tá? O infarto no miocárdio é justamente o quê? Vai morrer uma parte do músculo porque não conseguiu suprimento de oxigênio ali naquela região, tá? Então o indivíduo tem morte justamente por isso, tá? E miocárdio é o nome do músculo do coração, tá? Então ele acaba morrendo justamente por suprimento de oxigênio que faltou ali, tá? Para que a gente possa explicar melhor, eu vou passar para vocês como é que é um coração bovino, tá? A gente vai estudar a parte interna dele, para que a gente possa compreender como é que funciona o nosso, tá? O nosso coração. Então, eu vou só mostrar para vocês. Ok, então aqui nós temos um coração bovino, tá? O coração bovino ele é muito maior do que o coração humano. O coração bovino ele tem mais ou menos uns 600 gramas a 1 quilo, tá? Então, ele é bem maior porque o nosso ele é como se fosse um punho fechado, então ele é bem menor. Esse coração aqui, vocês podem observar, aqui ele foi já aberto, já comprei ele aberto, tá? Mas ele era fechado aqui justamente para fazer essa ligação. Então, o lado daqui é um lado mais rígido, mais duro. E o lado daqui é mais mole. Por que que isso acontece? Se tudo é músculo. O músculo da região direita, que é o lado aqui, ele é mais leve justamente porque ele só vai receber o sangue que vem do corpo. Enquanto o músculo do lado esquerdo, ele acaba sendo mais rígido, mais duro, justamente porque ele vai precisar bombear com mais força, ter mais músculo para mandar esse sangue para todo o corpo, que vai sair por meio da veia aorta, da artéria aorta, perdão, tá? Então, aqui em cima nós temos a base do coração, tá? Aqui nós temos a primeira entrada, que é justamente a veia cava, tá? A veia cava vai permitir com que o sangue possa entrar por aqui, por essa região. Na verdade está cortada aqui, mas tem a veia cava inferior e a superior, tá? Vai entrar nessa região aqui, o sangue ele vai chegar no átrio direito, tá? Posteriormente do átrio direito que ele vai para o átrio esquerdo e fica mais embaixo, tá? O átrio esquerdo acaba ficando mais embaixo. Justamente nesse processo que ele entra, ele vai estar relaxado, entrou o sangue. Quando ele contrai, essa região contrai, só ressaltando que o coração ele não vai bombear só uma vez, ele faz uma contração, relaxamento, ele faz esse processo, tá? Quando ele contrai novamente, ele vai impulsionar esse sangue que vai sair para ir para o pulmão, justamente por onde? Por essas regiões aqui, tá? Que vão permitir a sua saída para o nosso pulmão, tá? Então vai para o pulmão, um sangue rico em gás carbônico, e posteriormente quando ele retorna, o sangue, as estruturas elas foram quebradas, mas aqui a gente ainda consegue observar, quando ele retorna, ele vai entrar novamente do lado já do átrio esquerdo, tá? Eu vou abrir aqui o átrio esquerdo, essa região inicial. Quando ele entra pelo átrio esquerdo, ele vai passar novamente por ventrículo, que ele vai ser impulsionado para o corpo, tá? Então esse processo ele vai receber o sangue, vai mandar para o pulmão, do pulmão vai retornar para o coração para ser bombeado para o corpo. Esse troca que ele faz com o pulmão é justamente para levar o gás carbônico e trazer oxigênio, tá? Então aqui nós temos o coração aberto, aqui nós temos a parede, o septo. Essa parede aqui, como se estivesse fechado, é justamente a parede que vai separar a câmara do lado aqui, do direito e esquerdo, tá?
ele vai fazer essa separação. Nós podemos observar aqui as cordas tendíneas, tá? As cordas tendíneas são essa estrutura que é muito reforçada, tá? Ela que aguenta, ela que faz o processo digamos, de se apoiar no músculo e fazer digamos, segurar as válvulas, tá? Para impedir que as válvulas possam ficar abertas. Então, essa entrada, nós temos aqui na entrada as válvulas, tá? Que vão impedir que o sangue retorne, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, nós vamos ter as válvulas que vão permitir com que o sangue não possa retornar, tá? Vão impedir que o sangue possa retornar. Então, o sangue, uma vez que ele passa de um lado para o outro, ele não retorna. A não ser se o indivíduo tiver uma doença chamada de sopro no coração. É justamente o que? A válvula ela não vai fechar corretamente e vai permitir com que o sangue possa retornar para o átrio, tá? Então, aqui nessa abertura nós temos os dois lados, nós temos a parede. Entre a parede nós temos uma divisão muito forte, um músculo bem rígido que vai impedir, tá? Vale ressaltar o seguinte, às vezes tem profissionais, que são jogadores profissionais, eles têm o lado do ventrículo esquerdo mais avantajado, tá? Por quê? Justamente por exigir mais, que ele possa ter mais oxigênio, mais suprimento de oxigênio no corpo. Então, às vezes, o indivíduo ele pode ir a óbito porque essa parte aqui teve um aumento muito grande que acabou dificultando, tá? Porque uma vez que o coração aumenta, ele não é benéfico apenas para o corpo. Por quê? Porque ele aumenta somente essa região. Então, somente essa região vai sofrer a hipertrofia, tá? Outra coisa é quando o indivíduo tem doença de Chagas. A doença de Chagas, o que acontece? O coração ele vai crescer, tá? Mas as câmaras não vão crescer juntamente, vai crescer somente um lado dele. E isso vai fazer com que o coração precise bombear mais para levar suprimento de oxigênio para o corpo, tá? Então o indivíduo acaba tendo a cardiomegalia, né? Que é o aumento do coração, justamente por esse processo patológico, ok? Então aqui nós tivemos uma breve explicação da entrada do sangue dentro do coração, a sua saída para o pulmão, o retorno para o ventrículo, o átrio e ventrículo, do ventrículo vai para o corpo, por meio da aorta, tá? Então, novamente aqui nós temos a abertura, somente um lado foi aberto, esse lado aqui é o mais rígido, é o lado esquerdo, e esse aqui é o mais frágil, que é o lado direito, que ele só serve para receber o sangue, tá? Isso aqui é um aparato de músculo muito resistente para conseguir fazer esse bombeamento para todo o corpo. Imagine você ter o seu sangue levado da cabeça aos pés, justamente por quê? Porque nós temos essa musculação, essa musculatura. Só para. Então, quando nós falamos, senhores, do sistema cardiovascular, nós nos referimos a esse processo de saída e entrada no coração de sangue, tá? Aqui nós podemos observar que nós temos duas circulações, a chamada pequena circulação e a grande circulação, tá? O que seria isso? Quando o sangue vai entrar no coração, que eu digo para vocês que ele está cheio de gás carbônico, ele está rico em gás carbônico, esse sangue vai passar pelo coração, pelo átrio, ventrículo, depois vai ser bombeado para o pulmão, tá? No pulmão ele sofre o processo chamado de hematose, que é justamente a troca. Ele vai entregar o gás carbônico e vai obter o oxigênio da nossa respiração, tá? Então aí ele faz a hematose e retorna o que era gás carbônico, vai retornar a ser oxigênio. Esse oxigênio vai voltar para o coração, depois ele entra no átrio, ventrículo e vai ser impulsionado para todo o corpo. Aqui vai entrar em cada órgão do nosso corpo. Depois ele está retornando novamente como gás carbônico. E assim continua o processo, tá? O coração ele vai acelerar quando o indivíduo está fazendo uma atividade física. Por quê? Porque é necessário mais suprimento de oxigênio para que se possa manter aquela atividade física. Então o coração acaba acelerando, que é o processo chamado de arritmia. E o indivíduo vai ter uma bradicardia, que é a redução do batimento cardíaco, quando o corpo está, digamos, parado, o indivíduo está dormindo. O coração começa a bombear mais devagar, tá? Então, tudo isso está relacionado com a necessidade de suprimento de oxigênio. Ou, às vezes, também com um processo patológico, uma vez que o coração pode estar com uma inflamação, né? Que pode estar correndo também outros processos, outros problemas, tá? Então, nós temos a pequena e a grande circulação, tá? E isso é uma base bem simples sobre o sistema cardiovascular, tá? Então, o sistema cardiovascular está intrinsecamente relacionado com o sistema respiratório. Uma vez que o respiratório ele vai receber oxigênio e vai mandar do pulmão para o coração.
E assim se mantém o processo vital por toda a vida do indivíduo, tá? Então, assim a gente encerra a nossa aula. As dúvidas que nós tenhamos, nós possamos debater no nosso grupo. Boa tarde a todos.